Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Direto no Ponto. Essa live é para você que talvez esteja sentindo que a sua vida está bloqueada, talvez esteja sentindo que as coisas não estão fluindo para você. Hoje a gente vai falar direto no ponto sobre como são criados os bloqueios nas nossas vidas. O que são bloqueios energéticos? Do que tanto se trata esses blocos de tratamento que a gente tanto fala? São os bloqueios energéticos. É disso que a gente está falando, é disso que a gente vai falar hoje. Você aí que talvez sinta que a vida não está acontecendo do jeito que você gostaria, você que talvez sinta alguma trava, ou que simplesmente esteja ansioso o tempo inteiro, desmotivado, triste. Tudo isso são bloqueios energéticos, a gente vai falar sobre isso. E eu tô só procurando a Jo. Pronto, consegui convidar a Jo. Então, como que anda aí esse coração? Como que anda aí esses sentimentos? Ei, Dani. Oi, Jo! Boa noite, Boa noite, tudo bem? Melhor agora! Eita, coisa boa! E aí, Jo, conta pra gente como é que é essa coisa dos bloqueios energéticos para você, qual é a sua visão sobre isso, pra gente dar uma pincelada e começar a trazer esse conceito para cá e a gente vai elaborar um pouco sobre todas essas questões de bloqueios Então, e Dani, não bloqueios. é um tema muito legal, né? É um tema muito interessante, porque ele também é muito sutil. Muitas das vezes a gente não consegue entender aonde estão os nossos bloqueios, por isso que a gente não consegue fluir na nossa própria vida. Por quê? Os bloqueios às vezes nascem de situações bem sutis, né? Bem mínimas assim, e que na nossa cabeça, como a gente hoje é adulto e já entende, não conseguimos perceber que a nossa não fluidez vem desse lugar. É muito complexo, né, gente? Eu não sei se consegui me explicar o que eu na minha cabeça, porque eu dei uma viajada e voltei. E quando vamos percebendo a nossa própria vida, vamos entender que grande parte dos nossos bloqueios vem da fase da infância. Por isso que é complexo da gente conseguir resolver hoje na fase adulta, porque o nosso racional já entende, mas aquele pedacinho, ele ainda continua em dor. Por isso que o movimento se faz necessário de acolher e olhar para essa fase com muito carinho, porque aí tem um lugarzinho que está precisando de ser visto, olhado e acolhido. Quero dar boa noite ao pessoal que está entrando aqui, que eles estão nos cumprimentando. Eu não vou ler o nome de todo mundo, porque já passou um monte de gente aqui na minha vista aqui. Mas boa noite para todos vocês. Que legal Boa vocês noite, pessoal. É isso que você falou, é muito legal, né, Jo? Porque exatamente quando eu estava aqui concatenando, né, que a gente jogou, vamos falar dos bloqueios energéticos hoje, da onde vêm esses bloqueios? E é muito simples, porém nem tanto, né? Esses bloqueios vêm da gente não acolher aquilo que vem da nossa essência, simples assim. A partir do momento que eu me nego a ser aquilo que eu vim na Terra ser, eu estou criando um bloqueio. E aí, a partir do bloqueio, o resultado, né, a ponta final do bloqueio vai ser uma insatisfação, vai ser uma ansiedade, vai ser uma crise de pânico, vai ser qualquer neurose, qualquer psicose. E, por fim, a doença física, quando está mais pesado, quando esse bloqueio já está há muito tempo ali com a gente, ela vem para o físico ou para o material. O financeiro também não anda. Enfim, tudo a nossa vida começa a ficar travado. Mas a grande maioria dos bloqueios energéticos, se não todos, que eu consegui listar aqui algumas coisas, vem simplesmente de eu não me permitir ser quem eu sou, de eu não me aceitar. Quando eu não me aceito, eu não me amo. Quando eu não me amo, se Deus pediu para você vir à Terra e amar o próximo como a ti mesmo, é o teu Deus acima de tudo, se eu não me amo, eu crio um bloqueio no meu fluxo de energia divina. É simples assim. E isso pode ser representado de várias maneiras, porque como o universo é mental, cada mente vai desdobrar para um lado, para um padrão, mas no fundo, lá dentro,
É basicamente isso. Eu não estou agindo com a integridade da minha essência, com a integridade do meu coração. E o que é isso? Eu penso, sinto e vou agir, falar e ser de acordo com aquilo que eu estou pensando e sentindo. A partir do momento que eu penso uma coisa, mas aí eu sinto que não pode, e aí eu vou agir de outro jeito, eu estou criando um bloqueio energético. Está aí criado o bloqueio e, ao longo dos anos, conforme eu não trabalho isso para me aceitar, esse bloqueio vai juntando massa, vai juntando massa, vai juntando. Quando vê, tá um bololô de memória emocional, de repressão, de opressão, de rejeição, de não se permitir, de que não pode, de que é errado, de que eu tenho medo, de que eu tenho raiva, de que eu vou ficando revoltada, e aí vira aquela bomba atômica que é o que a gente está aqui acostumado a desarmar. É isso que o bloqueio energético ao longo dos anos, quando não é trabalhado com uma análise, quando não se faz nenhuma psicanálise, psicologia, quando a pessoa não faz nada, ou às vezes até faz um pouco, mas aí larga o processo e não se trabalha, não se olha, essa bomba ela vai somando porque simplesmente a pessoa não está se permitindo ser aquilo que ela veio a ser, que a única coisa que a gente pode ser é aquilo que eu sou. Eu sou o que eu sou, e se eu tentar ser outra coisa do que eu sou, vai dar ruim, vai dar bloqueio, vai dar bloco, e não para nunca mais de sofrer. Né, Jô? Sim. Ô, Dani, mas você já foi logo na cereja do bolo, assim, né? Eu sou ansiosa. Eu tenho que ir direto no ponto. É o nome da live, cara. É direto no ponto. Ou dá ou desce, cara. Porque você já foi bem no ponto mesmo, né? E aí é legal também nós trazermos um pouquinho de o que faz chegar nesse caso da não aceitação, do não manifestação do nosso amor. E daí, voltando lá àquela fase que eu tinha dito, porque nós crescemos, né, criando uma dependência emocional e uma necessidade de aceitação. E aí você já trouxe a resposta. Como que eu faço para sair desse looping, dessa necessidade de aprovação, dessa necessidade de aprovação? É isso, aceitando quem eu sou, me acolhendo, me respeitando, entendendo ali o que eu estou emanando, se eu estou vibrando uma coisa e fazendo outra. Tudo isso são aí as mensagens sutis que vão chegando no nosso campo. Mas é interessante nós dizermos lá que o primeiro bloqueio, mas que gera uma massa muito grande, tem uma tendência de ser gerado pelo pai, né? E depois pela figura da mãe, e depois, consequentemente, também pelos nossos professores. Porque nós depositamos ali um tipo de afeto, um tipo de entrega e a credibilidade que nós damos a essas pessoas em nossas vidas. Tudo o que eles falam na nossa fase da infância repercute de forma muito grande dentro do nosso ser. É claro que quando eu estou trazendo essas personagens aqui, são coisas, fatos que muitas das vezes não são intencionais. Não são intencionais. Geralmente essas pessoas têm uma tendência de fazer o movimento a nos proteger e no nosso infantilismo, na nossa não entendimento ainda da vida, nós vamos ali traduzindo de uma outra forma. E isso vai gerando aqui aquele pequeno bloqueio. O que acontece na nossa vida? Se nós nos sentimos lá na infância uma rejeição, vai acontecer na adolescência essa mesma vibração da rejeição. Vai acontecer na fase adulta essa mesma vibração da rejeição. E se a gente não estiver atento a isso, essa mesma manifestação vai acontecendo em outros momentos da nossa vida. E quando nós vamos ver mesmo, né, vai cair lá embaixo. Por quê? Dentro desse processo de rejeição, eu também começo a me rejeitar. Aí vem aí o que você já disse, da não aceitação de quem eu sou, porque eu fiquei dependente, fiquei nesse lugar parado, que as pessoas não me apoiavam, que as pessoas não me aceitavam, que as pessoas não me acolhiam. Aí o que eu faço? Eu continuo repetindo o que elas faziam comigo, porque eu também não me aceito, eu também não me respeito, eu também não me acolho. E aí esses bloqueios vão criando essas massas energéticas que depois fica um pouco mais complexo da gente fazer o movimento sozinho, né? Ei, Dri, querida, boa noite, todo mundo está entrando aí agora. Boa noite, pessoal, os parceiros que entraram aí, obrigada aí pelos comentários, os corações, as notas 100. Jô, é isso, né? Porque aos olhos da criança tudo é muito grandioso, né? A criança, ela, né? Os pais são os deuses dela, né? Para a criança, pai e mãe são os grandes ídolos, os heróis, são tudo que elas têm. E aí, aos olhos da criança, tudo é muito grande, naturalmente.
A gente que está aqui na correria do dia a dia, a gente não percebe isso, né? Os pais, às vezes, na melhor das intenções, com medo do filho botar o dedo na tomada e tomar um choque, dar um grito, sai daí, no intuito de proteger, e assim é para tudo, tá cada um fazendo o melhor que pode. Mas isso gera aos olhos da criança pequena, às vezes uma reação desproporcional de um pai, de uma mãe, vai gerar naquela criança um medo muito grande de não ser aceita. Porque todo mundo, tudo que existe quer ser amado, acolhido e respeitado, inclusive a criança. Então a criança, quando leva uma crítica, quando leva uma chamada muito forte, ela pensa, bom, para eu ser aceito, eu não posso mais ser assim. Para eu ser aceita, eu preciso fazer diferente. E aí ela começa a tentar se moldar para ser aceito pelos outros. E esse é o grande padrão da humanidade, né? Por causa do outro, eu vou me trair, eu vou me abandonar, eu vou me rejeitar para que o outro me aceite, para que o outro goste de mim. E aí eu vou me traindo, vou saindo dessa integridade do meu pensar, do meu sentir, do meu agir num todo íntegro. E aí os padrões de bloqueio vão aumentando e essas massas vão somando cada vez mais. Deu para entender? Bem direto para entender. Legal, eu também gostei desse comentário aqui, foi engraçado. É a live de 10 minutos. Pronto, falei, tchau. Bom, boa noite, você. Justamente, mas esse ponto, ele é o mais importante no final das contas, né, Dani? Eu acho legal também, porque algumas pessoas me perguntam, né, como é que eu vou saber que eu tenho um bloqueio? Então, é muito fácil da gente detectar. Às vezes não é fácil a gente sair, né? Por isso que é um bloqueio, que tem um bloqueio. Quando eu estou fazendo algo em minha vida, que na verdade eu não gostaria de fazer, ou que não tá legal, mas eu não consigo mudar sozinho, fazer essa virada de chave sozinho, é porque ele tem um bloqueio. E o que acontece? A nossa mente, ela tem uma estrutura que não quer nos levar ali na fonte do nosso sofrimento, porque ninguém quer passar por dor. Quando nós vamos conseguir identificar verdadeiramente esses bloqueios, são através de várias perguntas. E são de perguntas que, às vezes, bem sutis mesmo, são perguntas cotidianas, corriqueiras, e no que a pessoa manifesta, no que ela responde, ali está o lugar que precisa de ser trabalhado. Por isso que é interessante pedir um auxílio quando não se está dando conta de fazer o movimento sozinho. Existe a possibilidade de eu curar um bloqueio sozinho? Existe. É super possível. Só que, às vezes, é um pouco mais demorado, porque dói. Quando nós temos auxílio de uma pessoa que está ali do nosso lado e nos ajuda a ter esse entendimento, aí as viradas de chave vão acontecendo um pouco mais rápido. Porque o nosso cérebro vai fazer esse movimento de não querer que a gente olhe para esse mecanismo porque causa dor. Se causa dor, não quero voltar ali mais. É como a Dani disse da tomada. A criança, quando põe o dedo e vê que dói, que dá choque, dificilmente ela vai colocar de novo. E o nosso cérebro traz esse mecanismo de defesa. O que está querendo verdadeiramente é nos defender para não sentir alguma dor. Tô vendo que tá tendo uns comentários, mas como tá no meu rosto, eu não tô enxergando direito aqui. Deixa eu ver aqui. Tem a da Cida mais em cima, tem a da Adri. A Adri falando que viveu grande parte da vida nesse padrão e ainda tem muitos adultos vivendo na criança. Sim, porque é isso, né? A criança, ela é pequenininha. E aí, se ela tá lá no mercado e tá pegando a maçã para comer, e aí o pai vai lá e bate na mão porque tá errado, tem que pagar a maçã primeiro, a gente sabe disso, tem que primeiro pagar para depois comer, lavar a maçã e tal. E aí o pai, no ato, no impulso de tentar proteger, fazendo o melhor que ele acha que tem que fazer, bate na mão da criança para ela não pegar aquela maçã, aquela criança nunca mais vai lá pegar a maçã. E isso é para tudo, para todos os não pode, tá errado, não deveria ser, você está fazendo mal feito isso. A criança, ela entende aquilo, ela registra isso no inconsciente com muita força, como se fosse uma coisa assim, nunca mais eu vou pegar essa maçã, porque papai brigou comigo e deu um tapa na minha mão, então tá muito errado pegar essa maçã, e nunca mais a criança quer comer maçã, não quer nem ver maçã, ela olha para a maçã, ela se sente mal, não sabe nem por quê. Por causa desse registro de memória emocional que a maçã traz numa cena que às vezes ela nem lembra, porque ela era tão pequenininha e aquilo passou desapercebido, mas cria-se ali uma massa, um bloqueio energético, onde a pessoa não vai mais conseguir chegar perto de uma maçã e ficar tranquila com aquilo.
Ai, que besteira. Mas é assim que funciona. Pensa no nosso inconsciente como essa criancinha que precisa crescer, que precisa ganhar colo, que precisa ganhar acolhimento, que precisa ouvir que tá tudo bem ser assim, tá tudo bem ser como você é, tá tudo bem chorar essa dor. Deixa essa dor passar, vai doer mesmo, porque às vezes ela nem pôde chorar ali no mercado, porque a mãe era muito rígida. Para de chorar, engole esse choro, para com isso, você fez errado, você estava errado. E aí nisso a criança começa a criar uma casca para ser aceita pelo pai e a mãe, para ser daquele jeito que ela acha que tem que ser, e ela carrega isso para o resto da vida. Então nunca mais ela pega na maçã, nunca mais ela chora, nunca mais ela expressa o que ela está sentindo. E isso já são bloqueios maiores, mais fáceis da gente perceber. Mas basicamente, se você quer perceber um bloqueio, note, está repetindo sempre a mesma coisa na sua vida? Você começa no emprego, aí não gosta, aí tá tudo muito bem, de repente o chefe pega no seu pé e aí passa 6 meses, você não dá certo, tem que ir embora. E troca de emprego, tudo novo de novo, e aí repete a mesma coisa. O chefe pega no seu pé, você tem que ir embora. Será que está se repetindo, ou no relacionamento afetivo, sempre o mesmo tipo de relacionamento que você está atraindo, sempre a mesma coisa que está acontecendo? Se está tudo se repetindo em algum aspecto da sua vida, sempre mais ou menos do mesmo jeito, isso aí é um bloqueio. São os padrões inconscientes repetitivos. Então, começa num tapa na mão, porque foi querer pegar a maçã, e aí não pode pegar a maçã, tá errado, então a pessoa anda no mundo sentindo que tá errada, vai se rejeitando, toda vez que vai fazer alguma coisa ela não pode, e aí não pode chorar a frustração dela, e aí ela sempre se sente rejeitada onde ela vai. Ela tenta engajar no relacionamento, ela quer um marido, ela quer um casamento, ela quer um emprego, nunca consegue se conectar com nada, nunca consegue fazer o movimento de ir lá e engajar em nada. Por quê? Porque essa fluidez foi cortada, essa espontaneidade foi cortada porque lá atrás disseram que estava errado e para sempre ela considera esse errado. E isso só muda se tratar. Isso só muda se olhar para isso, se conseguir acolher essas dores e ir tratando, porque já não é só um bloqueio, já vira um bloco, porque é um bloqueio em cima do outro, do outro, do outro, e outra dor, outra dor, outra dor, outra dor, aí quando vê tá um baião de dor muito louco, um feijão maluco ali, e aí como é que faz? Dani, muito legal o que você fala, por quê? Porque às vezes acontece uma coisa bem mínima e a pessoa vai e explode. Depois ela fica indignada, mas eu explodi por causa disso? Não, você não explodiu por causa disso. Você vem repetindo padrões na sua vida e você está ali alimentando estes padrões. Quando chega a explodir, quer dizer que o balde entornou. Já foi caindo gotinhas, 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 chega uma hora que o caldo entorna. Então, você não explodiu por causa disso apenas. Você explodiu por todas as frequências que aconteceram na sua vida que tinha aquela mesma vibração. Só que nós, às vezes, não paramos para pensar nisso. Quem vai parar? Nossa, deixa eu ver aqui se está acontecendo isso de novo na minha vida. A gente não pensa assim. Aí a gente cai no padrão de pensar que foi só aquilo que eu fiz da última vez que fez com que eu perdesse o equilíbrio. Na verdade, não foi. Foram tipos de situações com a mesma energia que foram alimentando. Aí eu acho muito legal também o que você trouxe dessa observação, que eu vou trazer um exemplo meu, que acho que deu para simplificar muito quando a gente vai percebendo a vibração, porque às vezes a polaridade pode estar em outro lugar que você não imagina. Por exemplo, eu tinha aversão, ficava muito chateada, revoltada, indignada com pessoas que possuíam muito e eram avarentas. Então, tinha ali aquele padrão de avareza que me deixava ali em estado de choque e de incompreensão. E eu comecei a me observar, porque me doía tanto. E depois eu fiquei chocada, eu percebi que eu estava vendo a minha vibração sendo espelhada no outro. Por isso me doía tanto, eu estava vendo um espelho meu. Eu não era avarenta com as coisas materiais, mas eu estava sendo avarenta com o meu conhecimento. No momento em que eu achava que eu não podia compartilhar o que eu sabia, porque eu não sabia tudo, ou que não estava perfeito, ou que não era suficiente, eu estava sendo avarenta, guardando para mim aquilo que eu possuía. Por isso que esse período aí da avareza do outro me irritava tanto. Porque, às vezes, esse padrão ele vai acontecer de diversas formas e não na mesma situação. Pode ser que, inicialmente, você foi esquecido na escola, aí depois você vai ser esquecido pelo namorado, aí depois você vai ser esquecido no trabalho. Vê que o esquecimento vão ser diversos, mas traz a mesma vibração. Você foi esquecido.
sempre esquecem de mim, né? Sempre esquecem de mim. Aí é sempre bom, né, quando acontece uma coisa dessa, putz, esqueceu de mim. É a primeira vez que isso aconteceu com você? Nossa, a primeira vez que me perguntaram isso, que eu fiquei tão brava que pegaram uma coisa minha sem me pedir. Tinha lá uns cabideiros e tal, eu estava num curso de permacultura, de permacultura não, sustentabilidade. E aí tinha um cabideiro lá de todo mundo e alguém pegou o meu casaco para fazer alguma coisa. Quando eu queria, meu casaco não estava lá, mas eu fiquei com tanta raiva, mas com tanta raiva. E aí tinha uma psicóloga lá, porque eu fiquei tão brava. Ela perguntou, quando foi a primeira coisa que isso te aconteceu? Aí eu buguei, porque eu nunca tinha parado para pensar, para me perceber dentro dessa realidade de que não era a primeira vez que isso estava acontecendo comigo. Isso era o quê? Era um padrão. Sempre vai alguém lá e pega um negócio meu e eu não gosto. E por que eu não gosto tanto assim? Porque uma coisa sabe, que logo falaram, foi o fulano que pegou, ele foi daqui a pouco volta. Eu fiquei tão indignada com aquilo. Como assim? Pegou meu casaco e não me pediu e não sei o que. Gente, ele só pegou meu casaco pra ele. Provavelmente ele foi rapidinho pegar. E foi rápido, foi assim, coisa de 10 minutos, mas eu fiquei tão possuída. Então, assim, que reação desproporcional é essa? Por que você tá tão afetado com seja lá o que for? Seja lá o que for, né, Jô? Porque não tem nem coisa grande nem pequena. Na verdade, a gente precisa aprender a não ficar tão afetado com nada. Quando a gente fica tão afetado assim com qualquer coisa, tem um padrão aí para trabalhar. Desculpa te interromper, mas é que você falou isso, eu já enganchei nessa Não, mas ideia é bom porque para a dar gente mais esquece exemplo. depois. E não, eu acho que conectava com o que você estava falando, entendeu? Você trouxe um padrão, eu estou trazendo outro, e essa coisa de se perguntar, quando é que foi quando você fica muito afetado, se pergunta, é a primeira vez que isso aconteceu na minha vida? Quando foi a primeira vez que eu me senti assim? Aí você vai começar a perceber que, cara, tem várias vezes, e muitas, e tantas outras. E aí você fala, nossa, tá aí um padrão que eu preciso ver. Por que que sempre alguém pega uma coisa minha? Ou por que que sempre me esquecem? E aí, trabalhando pelo menos aos poucos a dor que isso te causa. Dá um jeito de lidar com essa dor de uma forma mais branda, mais amena, né, Jô? Sim, Como é que é aí, isso com Dani, você? eu fui percebendo que, na verdade, é um preconceito que eu tinha, né? Eu conceituava que ser avarento era só quem tinha muita coisa e não doava. Mas coisas materiais. Eu não estava fazendo o link de outra forma. Então, quando a pessoa fala, se incomoda, tanto no outro tem em você, eu falo, de jeito nenhum. Batia na mesa, brigava, eu não sou avarenta, não sou avarenta. Aí, depois que a gente vai entendendo a questão do padrão, eu percebia que eu estava sendo avarenta, sim, em um outro sentido, né? E daí, o chamado a ampliar essas reflexões é justamente para entender se esses padrões estão repetindo, porque às vezes não está repetindo tal qual, aí a pessoa fala, não, isso nunca aconteceu na minha vida. Aí, quando começam aquela questão das perguntas, que é o que faz nos ajudar ali a encontrar os padrões, nós vamos entender que isso acontece várias vezes na nossa vida e a gente ainda não tinha percebido, porque a frequência, né, informacional era a mesma, mas as situações eram diferentes. Então, a gente não faz essa conexão assim automática. E, geralmente, a gente entra num desconforto que a gente briga. Não, isso nunca aconteceu. Aí, depois, a gente vai cair na pegadinha que sim, que já aconteceu. Aí não é só o sentar e chorar, né? Tá, tudo bem, eu sei agora, o que eu faço? É entender se você também não está fazendo essa mesma coisa consigo. Porque acontece muitas vezes, as pessoas estão me esquecendo, será que eu também não estou me esquecendo? E eu estou vendo esse espelhamento acontecer na minha vida para eu parar e começar a agir? Se as pessoas estão sempre me colocando em segundo plano, será que eu também não estou me deixando em segundo plano? Porque ali o universo vai fazer um movimento para nos mostrar algumas coisas que nós precisamos de reavaliar com a gente mesmo. E não tem jeito, fazer de conta que não está acontecendo, não vai deixar de existir. Por isso que é interessante ampliarmos este olhar, né, dessa questão do padrão, dessa questão do bloqueio, dos acontecimentos corriqueiros que estão acontecendo repetidamente na nossa vida, para poder fazer essa ressignificação do que for necessário, né? Porque eu acredito na autocura. Quando nós conseguimos identificar esse padrão, a gente consegue chegar nesse lugar da autocura. Porque quando nós vamos na terapia, ajuda, facilita muito, mas essa vontade de ser curada, ela precisa de nascer, ela precisa de acontecer. Porque se eu vou até na Dani, eu faço um tratamento, fala, ô Dani, eu tô vindo aqui, mas eu não acho que vai mudar nada, eu não vou conseguir fazer o movimento. Você já decretou para si que não vai conseguir fazer o movimento.
Então, precisa de ter esse apoio, precisa de acreditar nessa cura e fazer o movimento, né, Dani? Que senão os bloqueios vão ser desfeitos, depois vão fazer tudo novamente. Então, é mais do que acreditar, né? Porque é o agir dentro disso que eu acredito que é bom para mim. Porque é isso que a gente vê, pelo menos tratamento atrás de tratamento, a gente sempre está atendendo um monte de gente aí, e aí a gente vê que para algumas pessoas a coisa transforma completamente a vida. E para outras pessoas parece que não sente, parece que não faz tanto efeito, né? E aí a gente no começo fica assim, nossa, o que eu fiz de errado? Será que eu não fiz direito, né? E com o tempo a gente começa a perceber que não sou eu. Eu estou entregando a mesma qualidade de terapia, de atendimento energético para cada pessoa que vem no meu caminho. Cada pessoa que tem um bloco de tratamento, eu estou entregando do mesmo jeito, do jeito Dani de entregar, que é o mesmo. Não muda para um nem para outro, está todo mundo pagando o mesmo valor, eu estou entregando do mesmo jeito, eu estou botando o mesmo amor, eu estou botando a mesma atenção, o melhor que eu posso colocar, eu estou colocando em cada uma das pessoas. Então a gente vê pessoas tendo transformações radicais em suas vidas e pessoas que parece que não muda. E aí a gente é muito interessante quando a gente olha para isso, porque por que eu estou falando isso? Porque não é uma questão de fé, é uma questão de lembra que na mesa a gente falou isso assim, 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 assado? Ai, lembro, sim, eu lembro, e aí eu tô fazendo diferente agora, eu percebo quando vem, eu respiro fundo, e aí eu faço uma forcinha, no começo eu tava fazendo mais, mas agora tá diferente. E aí essa pessoa que não tá sentindo diferença nenhuma, a gente pergunta, e aí, como é que tá aquela coisa do padrão? Padrão? Que padrão? Não lembro. A minha vida tá muito correria, eu não parei pra pensar nem um minuto nas coisas que você falou. Ah, e aí você quer que eu faça o passe de mágica, toque a varinha mágica e mude tudo para você? Não existe isso. Então, uma mudança requer esforço. E sim, você consegue fazer ela sozinha? Com muito esforço, mas assim, brutal. E eu posso falar isso porque eu fiz uma grande mudança da água para o vinho na minha vida, mas com muito esforço, muito foco, muita determinação. Eu falei, a partir de hoje eu vou meditar todo dia e depois eu vejo o que eu faço da minha vida. Quantas pessoas conseguem agir dessa maneira? Eu conheço muito poucas pessoas que conseguem posicionar a vida toda em primeiro eu medito e depois eu vou ver o que eu faço. E isso para mim foi um momento assim muito divisor de águas, que eu falei, agora que eu medito eu consigo me ouvir, eu consigo me perceber, eu consigo colocar a minha mente onde está certo, onde está errado, o que é bom para mim e o que não é. E aí eu consigo agir de uma forma melhor. Aí eu consigo, e leituras e estudos constantes, mas quantas pessoas conseguem realmente se determinar a fazer isso? É possível fazer sem ajuda? É possível quebrar um bloqueio sem ajuda, mas você tem disposição para isso? Porque, na verdade, eu fui uma pessoa que eu fiz treinamento olímpico. Eu me preparei para as Olimpíadas. Então, quando chegou a hora de treinar a minha mente, eu estava pronta. Eu sei que é prática, 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 prática. Erra, cai, vai de novo, até conseguir. Até aperfeiçoar a técnica da mente focada naquilo que é bom para mim. Então, consegui quebrar vários padrões sozinha. Graças a Deus, um belo dia veio uma consciência e falou, você agora pode buscar ajuda, né? Ia ficar mais fácil. E foi a melhor coisa que eu fiz, buscar terapeuta e ter minha terapeuta para me ajudar. Mas eu fiquei lá, buscando até encontrar alguém que eu confiasse para me ajudar. Agora, é preciso muita determinação. Com terapeuta, sem terapeuta, com ajuda, sem ajuda. Não existe passe de mágica. Existe sim, a gente tá atento, tá consciente, presente naquilo que eu estou fazendo, e aí, né, trazendo de volta aquele bloco que a Jo estava falando, né, de que ela achava que ser avarento era uma coisa ruim. Tá aí, bloqueia, entendeu? Qualquer julgamento, qualquer coisa que eu sentencio, eu estou criando um bloco. Porque no momento que eu fizer aquilo que eu estou apontando o dedo para falar que é errado, eu vou me colocar em punição. Eu vou me colocar na culpa. Aí a pessoa vive numa culpa, não sabe nem por que está se culpando tanto. Né? Por exemplo, uma mulher que é muito livre, você vai lá, aponta e fala, é uma puta. Aí, que horror. Ai, que horror. E aí toda vez que você, santa, alecrim dourado, tá afim de pegar alguém só por pegar, você entra nessa culpa.
Você quer ser mais livre em algum lugar da sua vida, você quer ser mais descompromissada com as coisas, mas não posso porque eu sou alecrim dourado. Aí quando vê um boy, quando vê um crush que tá afim de pegar um e aí amanhã já quer pegar outro, entra num padrão de culpa louco e começa a querer se punir e começa a querer se castigar de novo porque não pode se aceitar. Então, essa coisa de se observar, essa coisa de estar ali de olho em si é o único caminho, que foi isso. A Jo reconheceu que ela não gostava de pessoas avarentas por causa disso, daquilo, e aí no fim do dia ela entendeu que ela tinha avareza dentro dela também. Por isso que ela ficava tão brava com aquilo. Do mesmo jeito, ela é puta, eu aponto e fico com raiva dela. E aí, no fundo, eu que quero ser uma pessoa mais livre. E fico ali apontando para o outro. Então, o julgamento, ele cria essa massa, porque aí você cria na sua cabeça, porque não pode ser assim, porque tá errado ser assim, se é assim é ruim. E aí você fica com esse monte de argumento contra aquilo que você quer em algum lugar dentro de você. E olha a caca aí feita. Bloqueou. Bloqueou o fluxo de energia, porque o seu coração quer uma coisa, sua mente está falando outra, você não consegue se alinhar com aquilo que você quer. Fui lá na Viajalândia e voltei, Zô. Falei pra caramba. Não, mas, Dani, quando eu falo dessa questão da autocura, eu me refiro mais ainda na questão, não adianta você ter uma pessoa para te auxiliar, ou você querer fazer o tratamento sozinha, se você não está com o posicionamento dessa autocura. Se você fala assim, falar para fazer isso aqui eu vou fazer, mas eu acho que isso não vai adiantar nada. Então a pessoa já está ali decretando que não vai rolar, que não vai fazer. Então não é porque a coisa não tem cura, é porque a pessoa já decidiu que ela não vai ser curada. Então não tem o que o outro possa fazer para ajudá-la nesse processo. Por isso que eu falo da questão do posicionamento da autocura, é de primeiro você olhar para dentro e entender que seu problema, seja qual for, ele tem solução. Né? Se tem vida, há esperança, se há esperança, vamos lá fazer o que precisa de ser feito. Mas aí precisa de ter essa aceitação de dentro primeiro, de querer essa autocura, que ela começa de dentro, porque você vai falar tudo que você puder. Você já falou da entrega que você faz, do seu amor que você atende, mas se a pessoa não se abrir para receber tudo isso que você está entregando, o tratamento vai mover algumas coisas, sim, porque é fato, não tem como não mover, mas depois ela vai voltar a alimentar aquele mesmo padrão, porque ela não estava na vibração dessa autocura, de entender que ela é responsável pelo processo dela. Ela continuou ainda delegando ali coisas que era desconfortável, que ela não queria fazer, ou não estava preparada para fazer, enfim, não é o julgamento, né? Mas é esse ganho de consciência que precisa se trabalhar dentro e começar a agir fora. É aquilo que você disse, ganhar consciência e não ter ação, não ter a materialização que a gente verdadeiramente precisa. Tô vendo que tem vários comentários aqui, eu gosto de ver. Depois eu vou ler aqui. A Padilha tá falando, você tem que querer colocar o dedo na ferida. Pois é, até não é só colocar o dedo, mas passar o mertiolato, vai arder, fazer o curativo e incomoda. Tá chique demais, exatamente. Mas mexer, passar gás ali para limpar, vai doer, né? Enfim, é assim que acontece. E aí, Espaço Amanhecer, que é a nossa colega, tá falando, a gente fica anos fazendo a coisa de um jeito, daí acredita que em poucos passos tudo será resolvido? Todo novo hábito existe constância, exatamente. Constância e não é nem esforço, mas é uma certa determinação de olhar para isso, de fazer diferente, respirar fundo, tentar fazer de novo. E aí o Rodrigues 4 está falando, será que esse é um padrão de ser salvo? Não sei, será que é? Um padrão de quê? Não entendi. De ser salva. Aí eu já perdi o fio da meada. Não entendi. Será que esse é um padrão de ser salva? É a Mas pergunta. qual o padrão? Não sei. Algum dos que a gente estava falando aqui, que a gente já foi falando um monte de coisa e aí perdeu. Acontece. Então, assim, a questão do julgamento cria massa. E aí a Jo falou uma outra coisa que também causa bloqueio, que é ficar ali pensando em muitas soluções e muitas coisas, ter muitas ideias e não agir nelas. Porque aí fica essa massa mental criando uma forma de pensamento. Essa massa mental, ela cria um bloqueio de pensamento, está ali pronto para você impregnar sua energia e agir nisso, e aí você não age. Então aquela massa fica ali, sem você agir nela. Estagna o fluxo de energia.
Percebe? Porque se eu vim aqui para ser o que eu sou, e aí eu tenho uma ideia, e projeto essa ideia, e não coloco energia para executar ela, seja pelo qual motivo que for, eu estou deixando de fazer aquilo que a minha essência está falando para eu fazer. Cria um bloco. Então, muito doido isso, Dan, desculpa. Muito doido isso, Vale. porque cria um bloco que, na verdade, está também alimentando outro bloco. Porque se eu tenho uma ideia maravilhosa e eu me bloqueio para colocar em prática, é porque eu estou ali querendo aplauso, ou estou querendo uma aceitação, ou tenho medo do julgamento. Já tem um bloqueio ali. E eu estou gerando outro porque eu estou criando e não estou colocando ação. Então não tem a criação. Eu só criei, mas não tem ação. Ou seja, eu alimento, criando blocos, alimentando outro bloco já existente, antecipadamente, que não me permite fazer o movimento. Ela colocou aqui, né? É um bloqueio que junta com outro bloqueio que vira um bloco que precisa ser tratado. E aí Rodrigues está falando assim, quando a pessoa só faz terapia, mas acha que o terapeuta tem que trabalhar sozinho, achando que o processo é passivo. Exatamente. Sim, isso você está querendo ser salvo, a pessoa está querendo... Na verdade, não é nem querer ser salvo, é a criança, né? Querendo ser criança, não quer tomar responsabilidade da própria vida, não quer tomar as rédeas da própria vida, não quer fazer o que tem que ser feito. Porque é simples assim. Se o terapeuta fizer, eu tenho alguém para culpar. Não deu certo porque a minha terapeuta falou que eu tinha que fazer desse jeito e eu fiz de outro dia. Eu fiz do jeito que ela falou e não deu certo. Por isso que a gente não gosta de dar conselho. Conselho a gente pede para amigo. Então, assim, é a terapeuta que não resolveu, a culpa é dela. Eu não estou tomando a responsabilidade de fazer o que eu preciso fazer. Tomando a coragem de ir lá e manifestar aquilo que está dentro de mim. Então, tem muito mais a ver com tomar a responsabilidade, de tomar as rédeas da sua vida e de direcionar a sua vida para onde seu coração quer ir. Às vezes não é nem a questão de querer ser salva, é realmente não se bancar. Porque as pessoas simplesmente não se bancam. Elas querem, mas a Joelma consegue porque é fácil para ela. A Dani consegue porque é fácil. Para elas é fácil. Então, assim, para mim é mais difícil. E tipo assim, cara, você só tá vendo as cachaças que eu tô tomando. A ressaca que eu tenho no dia seguinte, ninguém sabe. Né? Então, é muito mais fácil voltar para os outros e falar que, por causa disso, e não se responsabilizar. Não tô fazendo porque... eu não estou conseguindo me organizar, e eu estou com preguiça, eu estou com dificuldade, eu não consigo. E, enfim, não estou fazendo o que eu tinha que fazer. Realmente, eu deveria fazer melhor. Isso já é um começo. Né? Eu quero tomar a responsabilidade. Nisso que ela está falando e pegar também o que a Janine trouxe. Porque quando a Janine trouxe, né, que a pessoa acha que vai ser um passe de mágica, fez uma coisa a vida inteira, vai fazer uma sessão, 2 sessões e, bom, tô curado e vida que segue. Então, é a questão do nosso imediatismo, né? Nós queremos tudo para ontem, queremos que tudo seja resolvido da forma que eu projetei, da forma que eu imaginei, tem que ser tudo para ontem. E não é bem por aí, né? O processo do autoconhecimento, o processo da mudança do nosso comportamento energético, ele tem que ter esse processo de amadurecimento. Aí eu caio no que a Rodrigues disse, do querer ser salva. Uma pessoa que está esperando que o outro faça, está com algum pedacinho ainda parado na infância. A criança espera que a pessoa faça algo por ela. A criança fica ali dependente que alguém venha e diga para ela o direcionamento. Isso você pode fazer, isso você não pode fazer. Isso está certo, isso está errado. Quanto mais eu estou dependente do outro, eu estou mais afastada de mim, do meu sentir. E isso vai ajudando, alimentando esses bloqueios, que a vida fica truncada, a coisa fica travada, a gente não consegue entender de onde está aquele bloqueio. Nossa, tá tudo tão legal, tô fazendo tudo direitinho, a gente não consegue perceber, né, Dani? Exatamente. E isso também pode se somar justamente, né, essa coisa da criança que não toma responsabilidade, que não faz o que tem que fazer, que eu queria que em 2 sessões eu queria que eu tratasse. Não aceitar que as coisas são como são e não como eu quero que seja. As coisas são no tempo que elas têm que ser. E aí, quando eu entro numa briga constante com o universo, que não é do jeito que eu queria, eu fico com raiva da vida, eu fico com raiva do mundo, e não aceito que as coisas são como são. De novo, é a criança falando mais alto do que o adulto. Porque o adulto, ele vai olhar para o mundo e vai falar, bom, é assim, não foi hoje. Vamos continuar tentando, porque quem sabe amanhã, e se não for amanhã, uma hora vai, porque eu tô aqui botando o meu melhor nesse troço, isso vai rodar, tá faltando mais alguma coisa, como eu posso melhorar, e continua
se engajando em dar o seu melhor, seja aonde quer que queira que tenha que ir, e não aonde eu quero. O adulto, ele entende que ele não tem controle de nada, então ele não vai se frustrar que ele não conseguiu resolver as coisas em 2 dias. Então, muitos dos bloqueios são justamente por essa criança estar no controle, essa criança não tomar responsabilidade e não assumir a vida como ela é, não se bancar dentro como as coisas são. O mundo é como é e não como eu quero que ele seja. E aí, quando você começa a fazer as pazes com isso, um monte de coisa começa a dissolver. Porque não é o bloco principal, mas isso é uma das coisas que alimenta muito o bloco inicial, né? Todas essas coisas, principalmente essa coisa de não aceitar, aparece em todos os tratamentos. Isso cria muito bloqueio, isso alimenta muito bloqueio, o fato de eu simplesmente não aceitar a realidade como ela é. Então, a partir do momento que você aceita, você acolhe, de novo a gente vai voltar para a mesma questão, tá, gente? Eu acolho, eu recebo do universo aquilo que ele está me entregando, e aí, depois que eu acolho, que eu aceito, que tudo que eu faço fora, eu faço dentro também. Então, eu aceito a vida como ela é, eu também me aceito. Eu aceito a vida como ela é, e aí eu consigo, bom, a partir dessa realidade da vida como ela é, eu vou criar um plano de ação para conseguir transformar o que eu não estou gostando, ao invés de ficar rejeitando, bloqueando e não aceitando ao bloco aí. Não aceito, não gosto, não quero, não vai, não vou, não... e aí você não acolhe e não consegue transformar aquilo que você não acolhe. Você só consegue acolher aquilo que você consegue transformar. Espera aí que tem um comentário aqui, ó. Acho que tem gente que não quer se amar, mas ser amada por outros. E aí vai passar a vida se frustrando, buscando fora uma coisa que tem que vir de dentro. E aí vai ter sempre uma metade não correspondida, porque se eu não me amo, eu vou também atrair pessoas que não se amam e que vão ter a expectativa de que eu vá lá tapar o buraco de amor próprio dela, e aí vão ser aquelas relações tóxicas. E você fala tanto das relações tóxicas, é isso. Dá pra mim, dá pra mim, dá pra mim, uma coisa que todo mundo tem acesso. O amor divino, todos nós temos acesso a isso. E quando eu não acesso a minha parte para compartilhar com outra pessoa, eu vou estar sempre em déficit pedindo pro outro para cobrir um buraco do negócio que era eu que deveria cobrir. E aí bloqueia a vida dos dois, né? Fica um alimentando o bloqueio do outro, né, Ju? Nossa, tô te atropelando. Não, sim. É muito legal isso que você falou aí, que um vai nutrindo e alimentando o bloqueio do outro. E eu estava parada lá no controle até agora, nessa questão do controle da não aceitação. Porque, além de estar ali alimentando esses bloqueios, né, essas massas aí, pode também a partir para o bloco de doenças também. Porque se eu não aceito as coisas como são, eu vou ficar na nostalgia. É o que está acontecendo muito agora. Muitas pessoas entrando em estado depressivo por não aceitar a realidade a qual pertencem nesse momento, mas também não faz o movimento para poder mudar em rumo àquilo que ela gostaria que fosse. Então, eu fico estagnado no momento da minha lamentação, do meu murmúrio, da minha reclamação, não faço o movimento, vou alimentando esse bloco, cai em depressão. Aí depois a pessoa não sabe por que não tem mais sentido a vida. Porque ficou parada naquele pedacinho, não olhou, não se acolheu, como o Rodrigues disse aí, né? Ao invés de se amar, ficou esperando que o outro amasse. Então não vai vibrar. Não vai vibrar, porque se nem eu me amo, como que eu quero que o outro me ame? Se eu não me respeito, como eu vou desejar que o outro vá me respeitar? Eu posso até desejar, mas eu não vou conseguir atrair. Eu não vou conseguir atrair, porque se tudo é sintonia, frequência e vibração, eu não vou conseguir atrair. Então, eu acho que tudo isso daí, nós precisamos de pensar de uma forma, assim, bem, bem crítica mesmo, as nossas posturas diante das nossas dificuldades. Quando a vida está ali bloqueada em alguma área, vai bloqueando as outras. Mas o que vai fazendo ali o sistema? Vai bloqueando até você parar e olhar para poder encontrar a raiz do seu problema. É isso que o sistema vai hackeando dentro, né, do nosso sistema e vai fazendo esse hackeamento para poder encontrar justamente o momento de você parar e olha, vai se olhar, meu. E se olhar. E se olhar e se acolher. Aí a Adri tá falando assim, vai ser aquele suga-suga, um sugando do outro e os dois continuando vazios, exatamente. Ninguém tem, em vez de buscar da onde transborda do céu esse amor infinito que tem no universo, que ele tem para nos dar e a gente se abastecer dele para compartilhar com todos à nossa volta, é um roubando do outro, e fica um sugando a energia do outro o tempo inteiro
E aí ninguém nunca está satisfeito. Então, assim, é importante, né, como a Jo está falando, a gente olhar com verdade para tudo isso que a gente está falando, trazer essa atenção. Porque se você passar no piloto automático, na correria do dia a dia, não vai ver. Se você não decidir criar tempo para fazer o que tem que ser feito, cara, você não vai criar. Vou te falar, tô falando isso porque hoje, com a minha terapeuta, foi bem assim, tipo, ela mandou o link. Eu cliquei no link, o computador estava lá pensando, e aí enquanto o computador estava lá pensando, eu estava entrando no PagSeguro para ver se entrou um pagamento do negócio, eu estava fazendo mais outras 3 coisas, entendeu? E aí o negócio pensando, aí ela me ligou, eu atendi, o áudio não funcionava, aí a gente entrou, aí eu falei, cara, estava até a hora do atendimento. Ela se a gente não delega o tempo de fazer o que tem que fazer, a gente não faz. Então, assim, prioridades. Olhar o link do pagamento, se entrou o dinheiro, é bom, putz, legal pra caramba, eu também quero. Mas assim, e qual é a hora que eu vou parar para me olhar? Eu vou delegar essa hora. Eu vou conduzir a minha vida e olhar para mim. Porque eu sei que se eu não fizer isso, alguém vai fazer. Se eu não tomo a responsabilidade da minha energia, se eu não tomo a responsabilidade do meu poder pessoal e não delego para onde eu vou conduzir a minha vida, como eu vou conduzir a minha vida, eu vou estar sendo massa de manobra de alguém, de alguma instituição, de alguma coisa que está aí fora que vai me dizer o que eu vou fazer. E para que eu vou perder minha vida com isso? Então, é muito importante a gente definir isso, tomar essa decisão de que eu vou olhar o que é isso que está me impedindo de ser o amor que eu vim aqui na Terra ser, o que é isso que está me impedindo de ser tudo que eu posso ser. Porque somos tão capazes de fazer tanta coisa legal, sabe? Somos tão capazes de criar coisas novas, de criar novas soluções, de exercer, de incorporar o nosso melhor aqui na Terra e ajudar tanta gente com isso. E por que a gente não se permite? Né? O que impede isso? São esses bloqueios. Então, o que eu estou julgando? O que é isso que eu estou condenando? Está criando bloqueio. O que é isso que eu estou pensando e não entro em ação? Está criando bloqueio. O que é isso que eu não estou aceitando, que a vida está me entregando? O que é isso que o universo está me apresentando como um meio de aprender e eu não quero olhar, eu não aceito? Está criando bloqueio. Estou ali criticando tudo o tempo inteiro. Está criando bloqueio, porque essa crítica constante de tudo o tempo inteiro, se você não cria soluções para ela, é mais um julgamento. Tudo isso, eu digo que vou fazer uma coisa, não faço. Penso em fazer uma coisa, não faço. Tudo isso vai criando massa, vai criando massa, vai criando massa, porque eu não estou me permitindo ser o que eu vim aqui ser. E aí eu fico ali criticando, e aí você cria mais dificuldade para você conseguir manifestar aquilo que está dentro de você. Eu acho que esses talvez sejam os grandes pilares assim que causam bloqueios. Me corrija se eu estiver errada, Josi, se tiver mais coisas assim em mente para complementar. Porque a gente já está nos últimos 10 minutos da live, então a gente precisa enxugar tudo, que eu acredito que todos esses pontos que eu estou trazendo são, assim, pontos para a gente estar se observando, onde eu estou criticando, onde eu não estou aceitando a vida, a mim, ao outro, ao próximo, a realidade que está me oferecendo, aonde eu estou pensando um monte de coisa e não estou agindo, aonde eu estou criando todas essas formas de pensamentos que eu não estou colocando energia, aonde eu não estou alinhada do que eu penso, do que eu sinto, do que eu falo, aonde está em discordância do que eu quero aqui do meu coração, não o que eu quero na minha cabeça, aonde está desalinhada essa integridade. Isso tudo vai mostrar aonde estão os bloqueios, aonde você está bloqueando o fluxo da energia divina na sua vida para que a sua vida flua de acordo com aquilo que você quer fazer. De acordo com aquilo que você quer fazer, não. De acordo com aquilo que o seu coração quer fazer, de acordo com aquilo que traz vida à sua vida, que gera fluxo, que a vida vai ficar bonita, que a vida vai ficar agradável, que a vida vai ficar cheia de sentimentos bons, cheia de amor. E não uma vida sem sentido, cheia de paranoia, cheia de ansiedade, cheia de dor, cheia de doença. Nossa, Dani, você trouxe muita coisa legal. E como estamos chegando assim, nos minutinhos finais, né? Nós falamos muito o que faz gerar esses bloqueios. Mas eu queria também deixar aqui algumas palavras de como a gente faz para poder quebrar esses bloqueios que a gente já falou entre meio, né? Mas como a gente tem que estar enxugando. E o que o seu terapeuta disse hoje para você, eu acho que é fundamental. Ter essa prioridade e saber separar o tempo e delegar.
Algumas pessoas falam assim, nossa, mas fazer terapia às vezes é difícil, estou com dificuldade. Olha, nós duas estamos aqui todas as quintas-feiras fazendo live para poder gerar consciência. Hoje eu fiz uma live de meio-dia com a Thaís. Você faz live com a Adri nas quartas-feiras. Olha quantos terapeutas que nós temos aqui assistindo essa live neste momento, que trazem gratuitamente vários conteúdos na internet que ajuda a abrir mesmo esse despertar, esse olhar para a cura. Eu acredito que quanto mais pessoas curadas, melhor para todos nós do universo, porque isso vai expandindo. Quanto mais pessoas estiverem vibrando nessa questão da cura, do autoacolhimento, do amor próprio, melhor fica a situação para todos nós vivermos, melhor fica tudo. Então, nós temos aí muitos terapeutas bacanas que fazem Círculo da Vida, que oferecem outros tipos de abordagem, até mesmo gratuitamente. E também tem a planificação de você ter o seu momento, de se planificar e se presentear com o seu momento de autoconhecimento. Fazer isso que a Dani disse, encontrar todos esses bloqueios que estão sendo gerados e ver o porquê que estão sendo gerados, para que você também já comece a direcionar uma forma de sair desse lugar que você está, né? Nós somos terapeutas, somos psicanalistas espiritualistas, trabalho também com o mapa de Odu. A Dani também é facilitadora do Círculo da Vida. Então, assim, quando a pessoa decide e ela se prioriza, ela determina, joga para o universo, as coisas começam a clarear, as alternativas começam a chegar. Mas isso nós temos que estar dispostos a olhar para a gente mesmo. Até aquilo que a Dani falou lá no comecinho da live. A nos aceitar. Aceitar quem somos, a vibrar neste amor próprio e as coisas vão aí se destrinchando. Né, Dani? Exatamente, né? Se acolher na dor, se acolher, aceitar, tá doendo, eu não sei o que fazer, tá tudo bem pedir ajuda, tá tudo bem buscar orientação, tá tudo bem buscar apoio. A gente está aqui como humanidade, como uma unidade, uns para ajudar os outros, para melhorar a vida dos outros. A gente está aqui, tem tantos caminhos, tantos meios para a gente tratar essas dores e tanta autoajuda, tantos livros, tantas coisas, mas a pessoa tem que ter vontade. A vontade vem de você. Óbvio que às vezes só a vontade não funciona, é para isso que a gente tem tanto psicanalista, psiquiatra, psicólogo, terapia energética, tem tantos meios, mas algum caminho tem que buscar, algum movimento tem que ser feito. Meditar, fazer yoga, fazer um esporte, enfim, tudo é o começo de um processo. Às vezes a pessoa inicia um tratamento energético, não era isso que eu queria. Mas aí ela entende que ela precisa ir na psicanálise, e aí vai buscar uma terapia de fala a partir daí. Eu tive um quadro assim recentemente, de uma pessoa que estava completamente bloqueada para terapia convencional. Não funciona para mim, não dá, já tentei, não funcionou. E aí a gente iniciou um bloco, e aí passou um pouco do bloco. Não estou vendo muita mudança, eu acho que eu preciso de uma terapia convencional. Não consegue perceber que já houve uma mudança. Só de racionalizar e trazer para a consciência que precisa falar daquilo que não queria falar lá atrás, porque há mês e meio atrás, não quero fazer isso porque terapia convencional para mim não funciona. Aí faz um início de tratamento energético, tira uma camada e aí consegue admitir que precisa de ajuda sim, que a terapia convencional ajuda sim. Eu nunca falei que a terapia convencional não funciona, era você que não queria fazer terapia convencional, então eu trouxe a metodologia para ver se mexeu alguma coisa aí. E evidentemente mexeu, porque agora você quer buscar uma ajuda, você está apto a falar com alguém dessa dor que está aí. Não adianta só, não tem jeito. Tem jeito. Busque, continue buscando. Tenta de um jeito, tenta de outro. Às vezes não é isso para você. Às vezes você vai tentar yoga, vai se frustrar, não vai gostar da yoga. E aí você vai lá e faz uma aula de taekwondo. E aí na arte marcial você chuta para fora toda essa raiva. E aí você encontra um caminho de libertação. São muitos os caminhos, são muitos os meios, mas requer um movimento, a mudança, quebrar padrões, quebrar bloco, quebrar, precisa instalar, precisa estourar, precisa explodir, precisa de algum movimento, precisa de uma ação, precisa fazer algo. Não fique aí sentado sem fazer nada, achando que as coisas vão mudar, porque não vão. As coisas não mudam do nada, as coisas não mudam de você ficar sentado imaginando uma bola de luz e achar que vai iluminar o mundo todo a partir daí. Eu sinto muito,
ter que dizer isso, mas não é assim que a coisa funciona. O que vai mudar o mundo é a sua ação, o que vai mudar o mundo é você conduzir o seu pensamento, o que vai mudar o seu mundo é você hackear o seu sistema, se observar, prestar atenção no que você fala, no que você faz e direcionar a sua ação para aquilo que o seu coração realmente quer. Não tem outro caminho. É muito legal tudo Valeu isso, pra né? caramba. É muito bom. Porque a Leonice escreveu alguma coisa aqui, ó. A Leonice escreveu aqui, ó. Minha terapeuta também me faz refletir e sair da zona de conforto. Exatamente, né? A zona de conforto não acontece nada, fica tudo parado, estagnado. É fora da zona de conforto que acontece toda a magia. Tem que andar, tem que desequilibrar para andar para frente. Senão a gente fica parado no mesmo lugar e nada muda nunca, né, Jô? Fazer o movimento é o fundamental, né, Dani? Ficar sentadinho aí na cadeira das lamentações e murmúrios não vai movimentar. O que vai trazer é um pouco mais de peso para a coisa parecer mais difícil do que de fato é. Então fica aí, acho que o nosso convite de hoje, mais do que saber de onde vêm os bloqueios, é também entender que está nas suas mãos e responsabilidade movimentar para que eles possam ser ressignificados, quebrados, extinguidos, do jeito que você preferir. Mas aí está a nossa provocação para cada um de vocês que estiveram aqui, é porque esse tema reverbera de alguma forma dentro do seu sistema. Então, olhe para os seus bloqueios, não faça de conta que eles não estão. Depois você vai ver que vai ficar tudo muito mais leve. E quero aproveitar, antes de terminar essa live, de chamar as pessoas que são aqui, né, os meus amigos, os meus seguidores, para no Instagram da Dani, começar a seguir o trabalho dela. Tem muita coisa legal, tem muitas viradas de chaves, ganho de consciência, expansão de consciência. E é isso, acho que nós vamos todo mundo junto, a coisa fica muito melhor, fica muito mais leve, né, Dani? Isso aí. Exatamente, né? Quantos mais de nós conseguirem virar a chave, quanto mais pessoas conseguirem ganhar essa consciência, elevar seus corações, vivendo uma vibração de maior bem-estar, vibrando mais bem-estar, mais amor, mais satisfação, mais fácil fica de acessar esse campo. E é por isso que a gente está aqui, justamente tentando se investir, se investindo mesmo. A gente não está tentando, a gente está se investindo em atingir o maior número de corações possíveis e entregar um pouco mais de leveza, um pouco mais de facilitação para acesso desse bem-estar para todo mundo, porque aí vai ficando mais fácil. Quando fica mais fácil para mim, fica mais fácil para a Jô, e aí fica mais fácil para quem está perto da gente, e aí esse efeito borboleta vai se espalhando pelo mundo. E se facilitar para todo mundo, fica melhor para todo mundo, né? Se eu consigo vibrar de uma forma que facilita para mim e mostrar como que eu consegui chegar lá, como que a minha mente elaborou esse caminho, e a Jo traz a dela, e a gente vai formando esse quebra-cabeça, encaixando todos esses pedacinhos, e tem tantas outras possibilidades, além das que a gente trouxe aqui, e a ideia é justamente essa, acolher tudo que há, acolher tudo que se é. Não existe nada que é errado, não existe nada que não pode ser. É justamente se abrir para o mundo, para tudo que está acontecendo, para que a gente consiga aceitar essa realidade e lidar com ela de frente, acolhendo ela, acolhendo as minhas dores, acolhendo as dores da humanidade e buscar soluções aí dentro disso, sem julgar nada como ruim, sem crucificar nada, sem condenar nada, mas procurando agir dentro desse amor que está dentro do coração da gente. Porque se está fora da bondade, se está fora do bem, se está fora do belo, do justo e do amor, não vale a pena. A gente está aqui para manifestar, para fazer valer a pena de estar vivo. A vida pode ser pesada, a vida pode ser dura, e para valer essa pena dessa vida, a gente precisa manifestar esse amor que está dentro da gente. É isso que vai fazer valer a pena. E a gente está aqui tentando mostrar caminhos desse amor se aflorar, desse julgamento cair, desses bloqueios diminuírem e da vida de todo mundo se fluidificar, se tornar mais fluida e mais fácil, mais agradável, e com mais alegria, com mais leveza, com mais amor. Espero ter tocado muitos corações, espero que todo mundo goste, e é isso. Quem está aqui da minha rede assistindo isso agora, vai lá, segue a Jo também. Tem muita coisa legal, a Jo também sempre com grandes ideias, com muita firmeza aí na palavra, trazendo pra gente novas maneiras de pensar, novos caminhos e soluções. E semana que vem a gente está aqui de novo com Direto no Ponto, com mais prosa, com mais papo cabeça, trazendo mais alegria e mais amor para vocês. E tamo junto até semana que vem, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal.
Tchauzinho, Grande gente. beijo, boa Gratidão. noite, gente.